Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que tenham sobrevivido a esta semana com muita saúde. Bom, na aula de hoje nós iremos ver com vocês um tipo de gráfico muito importante, o chamado gráfico box plot, né? É do inglês box, significa caixa, então nós vamos inserir dados em uma caixa, né? Então, é esse tipo de gráfico aqui, que estou pesquisando aqui na internet, se você escrever lá no Google, box plot, você vai encontrar esse tipo de gráfico, tá? Hoje muito utilizado em inúmeras revistas científicas das mais variadas, todas utilizam esse tipo de gráfico, o gráfico box plot, tá? Então, você observando aqui, você consegue observar que tem uma caixinha central, né? Você observa aqui, você tem um score e os métodos, né? Aqui no eixo X e no eixo Y. Daí, aqui no eixo Y das ordenadas, ficam os dados do paciente, né? Ou da sua pesquisa. Então, você observa aqui os gráficos box plot. Então, agora a ideia na aula de hoje é que você consiga finalizar a aula e me entregar no final da aula. Eu vou passar para vocês uns dados e vocês vão ter que produzir aí um gráfico box plot. E para a construção desse gráfico box plot, ele utiliza uma ferramenta que a gente já conhece, que é a mediana, né? Então, vocês estão cansados aí de calcular a mediana e já sabe que a mediana é o valor que divide o nosso conjunto de dados em duas partes iguais, né? Esta é a mediana. Então, a mediana, ela é utilizada como instrumento para a construção desse tipo de gráfico. Vamos clicar aqui para vocês verem. Então, vocês observam que tem aqui uma linha central, certo? Que é a mediana. E você tem outra linha superior, outra linha inferior, mais uma linha lá em cima, né? Forma um T aqui, ou um Tzinho invertido, que são os limites superiores e os limites inferiores do nosso conjunto de dados. E vocês observam que alguns gráficos do tipo box plot, eles apresentam uns pontos acima aqui que são chamados outliers, que nada mais é que são pontos no nosso conjunto de dados que extrapolaram os cálculos que a gente vai aprender a fazer. Você pode observar, ó, tem uns gráficos box plot aqui com uns pontinhos a mais acima aqui, que são os pontos outliers, que são valores do nosso conjunto de dados discrepantes, né? Então, você vê aqui, ó, nesse aqui da Wikipedia, ele traz, vamos ver se a gente consegue aumentar, ele traz aqui, ó, um conjunto de dados, certo? E ele colocou aqui, ó, a mediana, daí o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil, o limite superior, o limite inferior e os valores discrepantes que saíram. Então, eu trouxe para vocês também um artigo que eu vou mandar para vocês, um artigo científico, explicando sobre a utilização desse tipo de gráfico, tá? Então, a brincadeira agora é aprender a verificar, ver como que a gente vai construir esse tipo de gráfico, o gráfico
box plot. Nós já aprendemos histograma, já aprendemos gráfico de barra, gráfico de setores de pizza. E para finalizar os gráficos, a gente finaliza aqui aprendendo a construção desse tipo de gráfico, que é muito importante, tá? Vocês podem pesquisar qualquer revista científica aí e vocês vão encontrar em todas as revistas científicas, a revista padrão A, A1, A2, B1, B2, B3, que são revistas com valor, digamos assim, um nível de exigência na publicação de artigos muito elevado, que eles estão utilizando com frequência esse tipo de gráfico. Então, quando vocês forem fazer uma pesquisa científica em um artigo, vocês vão se deparar com esse tipo de gráfico e vão entender o que corresponde cada caixa dessa aqui, tá bom? Então, na próxima brincadeira é começar